E o Você em Dia faz um alerta. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Câncer. Um dado que chama a atenção é que no ano de 2023 no Brasil foram previstos 79 mil casos a mais da doença. Embora preveníveis, passíveis de serem diagnosticados precocemente, até mesmo evitáveis, em muitos casos, os cânceres que surgem em órgãos como mama, próstata, pulmão, intestino grosso e colo de útero continuam na lista dos mais incidentes. Outro dado preocupante é que o câncer é o segundo maior, que causa morte no mundo, com mais de 10 milhões de óbitos nos 5 continentes, segundo o Instituto de Pesquisa do Câncer da Organização Mundial da Saúde, E para falar sobre o assunto, nós estamos recebendo o médico oncologista, o doutor Miguel Tenório, que está aqui com a gente. Doutor, muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Jaqueline. Eu que agradeço o convite para a gente falar de um tema tão importante, que é justamente hoje essa data de nacional de combate ao câncer. E, doutor, para a gente começar primeiro, eu queria que o senhor falasse sobre esses dados que são muito preocupantes, Como é que nós podemos prevenir para não acontecer, o que a gente anunciou aqui? Porque a gente sabe que tem várias doenças que são hereditárias, são doenças que, muitas vezes nós mesmo também temos genética, Essa questão que a gente faz de não se cuidar, Sim. Sedentarismo, a falta de uma boa alimentação, tudo isso influencia? Com certeza influencia, e eu costumo dizer que o maior fator de risco para ter câncer chama-se envelhecimento. Então, ninguém está livre de ter um câncer, Porém, a gente tem algumas maneiras de prevenir, diminuir esse risco. A gente tem dados de estudos que mostram que não fumar, beber com moderação, praticar atividade física e ter uma alimentação saudável é capaz de reduzir em até 1/3, ou seja, 33% do risco de ter câncer. Então, se a gente pode fazer nossa parte, eu sempre estimulo os pacientes a fazerem isso e, obviamente, fazer os exames de check-up, de triagem, que são recomendados de acordo com cada idade. Sim, e aí é importante também, porque nós temos aqui um dado preocupante, chama atenção. Claro que a gente quer cada vez mais diminuir esses dados, Quais são as medidas que devem ser tomadas diante de um diagnóstico de câncer? Então, antes do diagnóstico, eu costumo dizer que a gente tem que buscar a prevenção, E a prevenção, além desses fatores que eu falei, existem alguns exames. Então, a mulher que tem 40 anos, ela tem que fazer uma mamografia e ultrassom de mamas. Sim. Tem que fazer exame ginecológico para prevenir o câncer de colo de útero. O homem tem que fazer o PSA. Todos, a partir de 45 anos, têm que fazer uma colonoscopia. Pessoas que fumam, a depender da idade e do tempo de fumo, tem que fazer uma tomografia de pulmão. Então, são esses cuidados que a gente deve ter para poder, se não evitar, porque muitos desses cânceres não são evitáveis. Porém, quando diagnosticados de forma precoce, a chance de cura é muito maior. Então, são esses os cuidados que a gente tem que ter. E, obviamente, depois de diagnosticado, a gente deve procurar o especialista para tomar as devidas, estabelecer o melhor tratamento, a opção de tratamento mais adequada para cada caso, porque nenhuma doença é igual a de outra pessoa. É verdade. Então, quando a gente fala, é possível prevenir? Em alguns casos, sim. Sim, em alguns casos é possível prevenir através justamente do estilo de vida mais saudável, Sim. Porém, a grande maioria a gente não consegue prevenir, mas a gente Sim. consegue diagnosticar precocemente e isso tem um impacto direto na chance de cura. Isso é muito importante, Sim. Por isso que a gente fala sempre do cuidado e da ida ao médico, doutor? Com certeza, existe a recomendação de a gente fazer nosso check-up anual. Cada idade tem a sua preconização dos exames que devem ser realizados para justamente estabelecer, não só em relação à prevenção ao câncer, mas todas as outras doenças existentes. E então a recomendação é que pelo menos uma vez ao ano, todo mundo procure um médico. Sim, e é importante, porque hoje já existem alguns tratamentos que são bem avançados. Para você ter ideia, nós estamos aqui falando no Dia Nacional de Combate ao Câncer, de vários tipos de cânceres. E nós estamos aqui com dados que são preocupantes, nós anunciamos aqui e aí a gente faz esse alerta, Mais de 79 mil novos casos estão previstos. Então, claro, a gente ainda está no final de 2023,
E aí a gente já pede, né, para que as pessoas se cuidem, né? A gente tem assim, normalmente quando vai mudar o ano, virar o ano, a gente tem aquela lista que a gente faz, Sim, né, doutor? Que a gente coloca lá bem assim, vida, deixa né? eu ver, o que é que eu vou fazer de diferente para mudar de vida? Perfeito. Aí você já pode aproveitar essa data que serve como um alerta para esse, né, diagnóstico do câncer, né, da doença, para que a gente possa já entrar 2024 de uma maneira diferente, mais saudável, menos sedentário, né, doutor? Com certeza. Aproveitar o final de ano para justamente botar em prática aqueles desejos que a gente faz sempre, né? De mudar de vida para uma vida melhor, claro, sempre. Agora, foi diagnosticado com câncer, né? A pessoa vai procurar se cuidar, vai fazer o tratamento e a gente sempre, né, tem anunciado casos de muitas pessoas que quando descobrem o câncer, a forma que é recebida a notícia faz com que a pessoa ela possa ter uma melhoria na qualidade de vida. Por exemplo, tem gente que encara a doença como, né, aquele momento muito triste, acaba se entregando. E tem gente que encara aquela doença como recebeu o diagnóstico, mas olha, a vida segue, vou aproveitar os meus dias. A gente sabe que é difícil, né, a informação de que você está com uma doença como o câncer, mas é importante também que a partir da aceitação ela possa, né, encarar de uma maneira mais leve. Isso contribui, o senhor como médico tem percebido assim que as pessoas que recebem de uma maneira mais tranquila, muito difícil isso, claro. O diagnóstico, mas quando recebe diagnóstico e acaba, né, mas eu vou levar, porque a gente sempre tem mostrado casos de, né, pessoas com muita garra, com muita luta, que conseguem, né, dar a volta por cima, encarar de uma forma diferente. Exato. Eu costumo dizer que o câncer é ainda uma doença que tem um estigma muito grande, sim, né? Sim. As pessoas, quando recebem o diagnóstico de câncer, é igual a uma sentença de morte. Graças a Deus, com o avanço da medicina, da tecnologia em saúde, essa ideia mudou muito. Sim. Hoje a gente tem uma maior taxa de sobrevida desses pacientes, ainda que esses pacientes sejam diagnosticados em fases mais tardias, né? Sim. E em relação ao que você falou, eu costumo dizer aos meus pacientes que a gente não pode viver em função de doença, né? Senão a gente não vive, né? Verdade. Então é natural que a gente tenha medo, porque a gente não é um robô, uma máquina, mas a gente não pode permitir que esses nossos medos nos dominem e a gente deixe de viver. É verdade. Doutor, eu quero agradecer demais, achei lindo aí esse seu comentário, né, e acho que isso é importante e a gente tem que falar também sobre, né, já que é uma data que faz um alerta e todos nós estamos sujeitos a, né, ter um tipo de doença e a gente não pode deixar que a doença comande a nossa vida, Perfeito. Né, a gente que tem que comandar a nossa vida, né, encará-la assim. Por isso que eu digo, gente, nós temos o hoje, então que a gente possa amar, que a gente possa aproveitar, que a gente possa, né, fazer o nosso melhor no hoje, né? Viver. E aí eu quero aproveitar, agradecer a presença do senhor, a participação e a entrevista, mas pedir também uma mensagem nesta data que faz um alerta aí como Dia Nacional de Combate ao Câncer. Então, eu queria deixar uma mensagem para que todos realmente procurem fazer os seus exames de check-up anuais. E eu queria deixar também, Jaqueline, uma informação muito importante, é que existe na rede pública de saúde a vacinação para o HPV, que é o vírus papiloma humano, e que previne contra pelo menos 6 tipos de câncer, né? Ela está disponível na rede pública para crianças de 9 a 14 anos, meninos e meninas. Previne para câncer de colo de útero, pênis, boca, vagina, vulva. Então, se nós, pais, podemos fazer alguma coisa para os nossos filhos, acho que essa é uma informação importante para a população. Sim, e como o senhor falou inicialmente, às vezes, né, até pelo estigma, a gente falou do estigma do câncer, mas a doença, né, quando a gente fala do HPV, muito jovem, muito adolescente, não vou levar meu filho, minha filha, né? Então os pais precisam ter essa consciência da importância que é a vacinação. Perfeito, né? Perfeito, exatamente. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Uma excelente semana e é isso, viu? Dia Nacional de Combate ao Câncer, data alerta exatamente para o diagnóstico. Vamos nos cuidar cada vez mais, né? A vida é hoje, é o agora, que a gente possa aproveitar da melhor maneira.